Túmulos monumentais, mausoléus pitorescos, repletos de verdadeiras obras de arte em escultura, feitas com os mais finos materiais como mármore e bronze, assinadas por artistas de renome como Victor Brecheret. Estamos no Cemitério da Consolação, no centro de São Paulo. Um lugar que é muito mais do que uma necrópole. Aqui estão escritas várias páginas da história do Brasil. O Cemitério da Consolação é o mais antigo e o mais importante da cidade de São Paulo, fundado em 1858. Aqui estão sepultados ex-presidentes, políticos, nobres da monarquia e da república e artistas. Ainda hoje, ele é um cemitério da elite social paulistana, mas no início, quando ele foi fundado, tudo era bem diferente. O Cemitério da Consolação, o primeiro cemitério público da capital, ele foi fundado no dia 15 de agosto de 1858 e a primeira pessoa a ser sepultada neste cemitério foi um escravo, justamente na data de fundação, 15 de agosto de 1858. Hoje não há registro sobre o local exato onde o escravo foi sepultado. O caso é que depois dele vieram muitos outros para cá. E aí não mais escravos, mas homens e mulheres da mais alta sociedade brasileira. Uma das primeiras personalidades enterradas aqui foi a Marquesa de Santos, que morreu em 1867. O túmulo dela é todo feito em mármore de Carrara. Na lápide está o retrato em pintura de Domitília de Castro. A Marquesa de Santos foi uma contribuidora na construção do cemitério, onde mais tarde ela seria enterrada. Por volta de 1858, ela fez uma doação de 2 contos de réis que foram aplicadas na construção de uma capela, que ficava nesta região, onde hoje existem diversos túmulos. A Marquesa de Santos foi uma pessoa muito importante, né? Como todos conhecem, a Marquesa de Santos foi aquela pessoa que teve a sua relação amorosa com o nosso primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, e o túmulo dela aqui é motivo para visitações. A gente recebe muitos visitantes, professores de história, interessados em conhecer o túmulo da Marquesa de Santos pelo fato dessa relação que ela tem com a história do nosso país e com a história deste cemitério. Outra personalidade da história do Brasil enterrada aqui é o jornalista italiano Libero Badarò, um dos principais opositores da monarquia durante o governo de Dom Pedro I. Ele foi assassinado em 1830, quando ainda não existia o Cemitério da Consolação. O corpo dele foi trazido para cá em 1889, logo após a proclamação da República, como uma homenagem pela luta que travou pela liberdade. O poeta abolicionista Luiz Gama, falecido em 1882, também está enterrado aqui. O túmulo traz uma escultura feita em pedra. A obra, de autor desconhecido, apresenta uma cruz, uma coroa de flores e um manto, além de símbolos da maçonaria, onde atuava influentemente. O túmulo do ex-governador de São Paulo, Carlos de Campos, falecido em 1927, também chama muito a atenção. O monumento, erguido pelo escultor brasileiro Celso Antônio de Menezes, traz 2 figuras femininas, que representam a pátria e a república. E por falar em república, aqui estão enterrados alguns presidentes do Brasil. Aqui está sepultado o ex-presidente da República, Campos Salles, que faleceu em 1913. A princípio não existia todo este mausoléu, que foi levantado em 1919 pelo artista plástico mexicano Rodolfo Bernadelli. O monumento traz o escudo da República e, curiosamente, apresenta esta alegoria, que dá a impressão de que o caixão do presidente está ali dentro. Ao lado do túmulo de Campos Salles está o mausoléu da família Matarazzo, o maior da América Latina, com cerca de 150 metros quadrados, construído em 1925 pelo escultor italiano Luigi Brizolara. E não são apenas os túmulos de pessoas conhecidas na história do Brasil
que chamam a atenção. As obras de arte também estão presentes nas sepulturas de pessoas comuns. Esta, por exemplo, feita em granito e bronze, mede 7 metros de altura. O monumento apresenta cenas religiosas. Na parte de cima, São Miguel Arcanjo aponta o caminho do céu no juízo final. No centro está Jesus crucificado e aos pés dele as almas que clamam por misericórdia. Outra obra com representação religiosa é esta feita em 1924 por Luigi Brizolara, com a cena da crucificação de Jesus. Algumas obras trazem um forte apelo emocional, como o Adeus, do escultor italiano Galileo Emendabile, esculpida em mármore em 1953. Ele faz uma alegoria à morte, com a cena da mulher que se despede da filha e do marido. Outras obras apresentam um universo surreal. É o caso desta de 1932, feita pelo escultor italiano Materno Giribaldi. Ela representa um túmulo imaginário flutuando no espaço. Já esta traz cenas mais introspectivas. A obra Solitudo, de 1926, do brasileiro Francisco Leopoldo da Silva, representa o sentimento de solidão no momento da morte. Algumas obras são mais curiosas, como o Mausoléu dos Chapeleiros, construído em 1881, onde eram enterrados os funcionários de uma fábrica de chapéus que ficava no Anhangabaú. A escultura, de autor desconhecido, apresenta uma espécie de logomarca da fábrica. Já esta outra é do consagrado Victor Brecheret, intitulada O Sepultamento, feita em granito picoado. Como o próprio nome diz, a obra representa o momento da morte e o sofrimento causado por ela. E se percorrermos os 76.340 metros quadrados do Cemitério da Consolação, encontraremos outras centenas de obras, entre as mais de 8.500 sepulturas. Por isso, muita gente diz que ao visitar esta necrópole, não se faz apenas uma homenagem aos mortos, mas também uma viagem histórica e cultural. O Consolação, ele é uma espécie de um museu histórico a céu aberto. É um cemitério? Sim. Mas, de um outro lado, ele mais parece um museu histórico a céu aberto. Temos, talvez, aproximadamente umas 300 obras de artistas de renome, como escultores de altura como o senhor Victor Brecheret. Temos também escultores brasileiros como Francisco Leopoldo e Silva, Celso Antônio de Menezes, e escultores italianos como Materno Giribaldi,